Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula de História pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo, então se você está aqui online comigo, me manda aí um oi. E estamos aqui também com a nossa intérprete de Libras, a Andressa. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos. A gente vai concluir aqui Revolução Russa e eu também trouxe algumas questões para a gente poder responder, tá bom? Tá aí, Andressa, nossa intérprete de Libras. Então, gente, hoje a gente está falando sobre Revolução Russa e como que surgiu a ex-União Soviética. Eu digo a ex-União porque o RSS é União das Repúblicas Socialistas, né? Mas é ex-União porque elas quebraram lá em 90. Então, bora aqui dar continuidade. A gente já aprendeu aqui que a Revolução Russa, ela começa em 1917, consegue derrubar a monarquia, que era representada pelo czar Nicolau II, e o Partido Operário Social Democrata, socialista da Rússia, ele se divide. Então, a gente tem os bolcheviques, que significa em russo maioria, e eram liderados pelo Lenin, e acreditavam que para ocorrer a revolução era preciso existir uma união entre trabalhadores, né, os operários urbanos, e os trabalhadores rurais, que eram os camponeses. Já os mencheviques, liderados pelo Martov, e eram a minoria do Partido Socialista, acreditavam que para ocorrer a revolução era preciso existir uma união entre trabalhadores e burguesia. E aí, por que existia uma divergência ideológica? Porque a galera lá com Lenin, que era conhecido como mais radicais, dizia, olha, não tem como a gente se aliar com uma galera que explora, com uma galera que coloca a gente para trabalhar até dizer chega e não paga nada. Então, não tem como eu me aliar com quem está me matando, né? Então, eles quebram e aí eles quebram lá em fevereiro de 1917, os mencheviques, apoiados pelos países capitalistas, apoiados pela burguesia, chegam ao poder na Rússia, persegue o Lenin, manda ele para o México, mas os trabalhadores e os camponeses vão se organizando. Esse é um ponto bem importante da Revolução Russa. É a própria população que diz, olha, não está rolando, então a gente vai tirar de novo. E aí se organizam e os bolcheviques chegam ao poder. Lembrando que, embora o início da Revolução seja em 1917, volta 12 anos atrás, lá em 1905, quando ocorre o Domingo Sangrento, né, em que a população ela tenta se organizar, mas mais de 1.000 pessoas morrem, mais de 5.000 ficam feridos em frente ao Palácio do Nicolau II. Beleza, então agora os bolcheviques eles voltam ao poder, chegam ao poder, chegam ao poder em outubro de 1917. Lembra que eu sempre digo as datas, não para ficar decorando, mas para se situar, para ninguém ficar perdido. E aí, gente, quando os bolcheviques estão no poder, que é a maioria, né, tu pode colocar assim, Andressa, que esses bolcheviques é a maioria, certo? E aí, porque eu fiquei pensando que depois deve ficar difícil, né? Não sei, para fazer uma associação. Então, a maioria do partido chega lá no poder em 1917 e a minoria, que é menchevique em russo, não fica satisfeita. É óbvio que não, né? Eles também querem participar do poder. E aí eles vão reagir e começa a guerra civil. Guerra civil significa o quê? Guerra dentro do próprio território. E aí a gente tem os brancos versus os vermelhos. Os brancos, eles defendiam a monarquia russa, tinha apoio de um país capitalista como a Inglaterra, como a França e o Japão, porque esses países capitalistas tinham muito medo que o socialismo se espalhasse por toda a Europa. Lembra? A gente já estudou Guerra Fria.
E os vermelhos era os bolcheviques, a maioria, né, que queriam justamente se manter no poder e também porque eram contra a monarquia. Ok? Então, brancos versus vermelhos, minoria versus essa galera aqui, né, os brancos, como eles se falavam, eles eram quem? Eles eram a minoria, mais uma vez. E os vermelhos, a maioria, liderados pelo Lênin. Bom, e aí a gente tem que ver aqui o governo do Lênin, né? Porque o cara chega no poder pela primeira vez, então vamos analisar. A principal característica é óbvia, né, gente? É que o socialismo, ele se firma na Rússia, e aí sim, a Rússia é o primeiro país socialista. É ali na Europa. Aí tem a socialização das terras, é dividir a terra, né, para trabalhador, para camponês. Também vai ter uma gestão das fábricas pelos operários. Então, antes que a galera era explorada até o máximo, agora eles vão se tornar os gestores, os administradores dessas fábricas. Então, com certeza vai gerar ali uma mudança. Outro detalhe muito importante é que a Rússia, ela sai da Primeira Guerra Mundial. A própria galera falava, olha, não tem como, por que a Rússia está na guerra? A gente está passando fome, a industrialização está caindo, a economia ela é muito ruralizada. Então não tem como, por que a Rússia vai continuar na guerra? A própria população ela começa a gerar essa pressão e é óbvio que o Lênin não ia continuar na guerra do lado da França e da Inglaterra, né? Não faz nem sentido. Aí é criado o Exército Vermelho, né? O Trotsky, né, o Exército Vermelho, isso aqui vai ser tão importante, gente, lá na Segunda Guerra Mundial, porque é o Exército Vermelho que vai invadir Berlim. Lembra? A gente já estudou a Segunda Guerra também. É o Exército Vermelho que invade Berlim, né? É no dia que o Hitler acaba se suicidando, e também o Exército Vermelho que sai abrindo os campos de concentração no leste europeu. Aí, como a gente viu, a Guerra Civil, né? O Exército Branco, defensores do czar, mas quem que vai ganhar? O Exército Vermelho, né? A galera aí que era liderada pelo Lênin. E lembra, gente, o povo, nossa, amava muito, né? Quase idolatrava o Lênin também. Então vamos aqui, o primeiro ponto, o comunismo de guerra, né, como fica conhecido, que é o quê? A estatização das fábricas, do comércio e dos bancos. Então, enquanto quem era minoria, que é o menchevique, diz assim, olha, a gente quer gerar uma mudança no país através de reforma capitalista, do liberalismo, que é quando o Estado não interfere na economia. Aqui já é o contrário. Aí o Lênin ele diz que não, o Estado ele interfere sim, ele organiza, ele administra comércio, banco e economia. Essa é uma característica do socialismo, é quando o Estado ele organiza a economia de um país. Também vai ocorrer a entrega compulsória da produção agrícola ao Estado. Quando eu falo compulsória, ela é obrigatória, né? E as consequências têm uma queda na produção, uma queda no comércio, um aumento da inflação e um aumento da fome. Então, esse rolê aqui, que ele chamava de comunismo de guerra para resolver toda a questão, não dava certo. Até porque aqui nesse período, olha aqui, estava tendo a guerra civil, né? O Exército Vermelho ainda não havia ganhado, não, viu? Aí o segundo fator da economia, o Lênin ele cria o NEP, que é a nova política econômica, marca aí de 1921 até 28, em que vai ter a adoção de algumas práticas capitalistas, e aí isso aí também é interessante, né? Porque o cara passa um período falando, olha, é o socialismo, a gente é socialista, a gente vai estatizar tudo, mas não rolou. Então, ele também abriu para a reforma capitalista, para medidas capitalistas. Isso é interessante, porque também mostra que ele não era totalmente radical, como ele ficou conhecido na história.
Então, vai ter o quê? O fim da entrega compulsória da produção, aí ele vai dizer, não, beleza, pois agora o Estado, eu tentei, não está dando certo, eu não vou mais forçar essa produção para o Estado. Ele também vai tirar, né, desnacionalizar as fábricas, então as fábricas agora não são totalmente do Estado, vai ter um retorno do comércio e da propriedade privada, ele vai permitir a entrada de capital estrangeiro, dinheiro vindo de países capitalistas, e as consequências aumento da produção agrícola e industrial, desenvolvimento econômico e queda da fome. E o que eu também aqui, um ponto que eu acho interessante a gente marcar, é que o Lênin, gente, ele é muito rápido. No mesmo ano, né? Porque assim, era um período de guerra. Então, enquanto a guerra estava rolando, a guerra civil, ele adota o que ele diz que era o comunismo de guerra. Quando a guerra acaba, ele, não, beleza, agora eu me firmei mais uma vez, então eu vou fazer uma nova política econômica, e deu certo. E depois que isso aqui dá certo, aí ele fica assim bem amado mesmo dentro da Rússia. E é nesse contexto que surge a União Soviética. Ao mesmo tempo em que acontecia a Revolução Russa, outro país nas proximidades se revoltava com seu governo, que era a Ucrânia. Gente, olha isso aqui, né? Olha como a história se repete. É impressionante, porque eles já foram melhores amigos aqui, Rússia e Ucrânia, e hoje eles estão em guerra, né? Então, os dois países estão em guerra. Então, em 1918, se iniciou a Revolução Ucraniana, que buscava instalar um sistema anarquista no poder. Quando a gente fala um sistema anarquista, a gente está falando de que o Estado não interfere. Então, o povo é que vai se auto-administrar. Existem muitas pesquisas sobre isso, e aí sempre volta essa dúvida, né? A gente reclama muito do Estado porque ele é burocrático, mas ao mesmo tempo ele é responsável por organizar a nação. E se o Estado acaba, será que a gente vira um caos social? Porque a polícia, ela é do Estado, né? A gente diz assim, é muito engraçado, porque tem uma galera hoje no Brasil, né, que fala assim: "Ah, então eu sou contra o Estado, o Brasil aí quer virar comunista, né? Porque o Estado ele interfere totalmente nas decisões do país". Aí diz assim: "Ah, tá na rua", aí fala: "Ah, beleza, vou chamar a polícia porque eu fui assaltada". Ah, meu filho, num país sem Estado, quem que você vai chamar? Ninguém, gente. Então não tem como essa galera fala coisa que nem sequer entende o mínimo de político, o mínimo, né? Então, aqui na Ucrânia, eles vão fazer uma revolução para se tornar anarquistas. E aí o Partido Comunista Russo, temendo avanços dessa revolução no seu território, anexa a Ucrânia em 1921. Por que que eles estão com medo? Porque socialismo é Estado. É o Estado que interfere em absolutamente tudo do país. Ele é o maior administrador do país. É óbvio que o socialismo ele não quer um governo anarquista, né? Porque senão ele perde tudo. Então eles vão lá e beleza, aí pega e diz: olha, Ucrânia, eu sei que vocês estão aí com medo. De fato, o povo também não queria essa revolução anarquista. Quando a gente fala de uma forma geral, então, a Ucrânia ela é anexada em 1921. E aí nascia, em 30 de dezembro de 1922, a União Soviética. Ela foi dissolvida em 1991. Né? Então, é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS. Lembra, o que é soviete? Eram os trabalhadores operários. Então, ela entende o quê? Que é uma república de trabalhadores socialistas, porque o Estado é a base. E é muito importante a ideia do Estado aqui, porque eles viviam uma monarquia, né? Então, ele fixa muito nessa ideia do Estado.
E aí a Revolução Russa, gente, ela só foi acabar em 1928, quando Stalin chegou ao poder e passou a ampliar a União Soviética, anexando mais e mais territórios. E esse regime ele fica conhecido como stalinismo. Aí eu já acho que eu vou falar do Stalin na próxima aula, porque não confundir Lenin com o Stalin. O Lenin, né, ele era apoiado, muito amado pelo povo. O Stalin, ele vai ser um autoritário, né, ele vai ser um ditador. Então, nós temos ditaduras na direita e na esquerda, ok? Isso também é outro ponto marcante. E aí, gente, a União Soviética ela era formada por 15 repúblicas que ocupavam metade da Europa Oriental e um terço do norte da Ásia. Por isso eu falei, a Rússia é o maior país do mundo. Ela pega a Europa e pega a Ásia também. Por isso que ela tem uma diversidade cultural e étnica e religiosa muito grande. Acho que na próxima aula eu quero falar mais sobre essas questões étnicas e culturais da Rússia. Então, olha aí, né, a URSS, ela contou com essas 15 repúblicas. A Rússia, que é a maior delas, gente, olha o tamanho da Rússia. É o maior país do mundo, né? Tá na Europa e tá na Ásia também. E é muito doido, porque aqui a metade do país tem uma cultura e a outra metade tem outra. Olha os outros países, a Ucrânia, aqui, ó, do lado da Rússia. Uzbequistão, Cazaquistão, Geórgia, Azerbaijão, Lituânia, Moldávia, Letônia, os outros aqui, né, que vocês estão vendo. E aí, consequências da Guerra Fria vai gerar justamente aqui, né? A falta de democracia, porque, gente, era o Lenin que estava no poder. Né? Na próxima aula eu também, do Lenin não, do Stalin. Na próxima aula eu vou falar mais dele. Então, não tinha democracia, teve um atraso econômico, e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo durante a década de 80. E aí, isso aqui é um conteúdo que a gente já estudou lá na Guerra Fria. Lembra que tinha um muro de Berlim dentro da Alemanha, que dividia a Alemanha para quem havia ganho a Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha ela era de um lado da Rússia e de um outro lado ela era da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, um único país tinha uma economia socialista e uma economia capitalista. Por isso que o muro foi levantado. Então esse muro caiu lá em 1989. As duas Alemanhas elas foram unidas, gente. E aí era a prova de que, olha, galera, não tem mais como, acabou essa República Socialista, não está mais se sustentando. E aí, no começo da década de 1990, o presidente, né, da União Soviética, o Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e também nos aliados. E o Mikhail Gorbachev, gente, ele é conhecido, né? Ele ficou durante muito tempo conhecido como homem da paz, como homem que reunificou o mundo, né? Porque ele é que fala, olha, não tem como, a gente não vai mais viver nessa política de Guerra Fria, de socialismo versus capitalismo, né? Então ele fez muitas reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos e mudanças políticas, e por isso que o sistema foi enfraquecendo. Deixa eu só dar aqui uma volta para saber se eu coloquei. Ah, tá aqui, ó. A Revolução Russa ela só foi acabar em 1928, né? Então, o Lenin, nossa, ele fica muito pouco tempo, são os 7 anos no poder, né? Quando o Stalin entra. Eu vou falar mais disso na próxima aula. E eu queria falar aqui também do Gorbachev, né? Porque ele acabou, foi assim, ele ficou amado no mundo, na Europa, porque ele acabou, né, com aquela Guerra Fria de dizer, não, beleza, a Rússia, a gente vai sair aí desse governo do Stalin, a gente vai criar aqui reformas econômicas baseadas no capitalismo, mas dentro da Rússia, gente, ele era odiado, né? E aí o Gorbachev, olha,
morreu, né? Que dia? Eu coloquei aqui. Morreu no dia 30 de agosto. Ele foi o último líder da União Soviética e morreu na terça-feira, dia 30 de agosto de 2022, aos 91 anos em Moscou, né? O cara nasceu na Rússia e morreu lá, nunca saiu. De acordo com o Hospital Clínico Central da capital russa, ele foi vitimado por uma prolongada doença. Também não entraram em detalhes, mas disseram que ele já estava doente, tinha um tempinho aí. E aí, olha, o que o Mikhail Gorbachev ele fez ao se tornar presidente da União Soviética? Gente, ele aplicou 2 planos de reforma, que eu também só vou falar lá na próxima aula, que foi a Perestroika e a Glasnost. A Perestroika foi uma série de medidas de reformas econômicas, né? E para o Gorbachev, gente, não seria necessário erradicar o sistema socialista, mas ele acreditava que era muito importante fazer uma reformulação, porque o socialismo ele não iria conseguir permanecer na Rússia durante muito tempo, né? Durante mais tempo. Bom, e aí a União das Repúblicas Socialistas ela terminou em 8 de novembro de 1991. Sem condições de acompanhar os avanços tecnológicos ocidentais e manter um nível de qualidade para a população, a União Soviética ela foi declinando aos poucos. Né? Igualmente, as repúblicas que formavam a União Soviética também exigiam liberdade política e independência, né, gente? Porque tu imagina, tu mora bem aqui na Tchecoslováquia, e nem tem mais, né, Tchecoslováquia, tu mora bem aqui na Polônia. E aí a administração do teu país na Polônia é lá na Rússia, longe. Então não tinha como. A própria organização, esses países com uma cultura tão diferente, a galera queria de fato garantir a sua independência. Então, em 1991, muito causado também pela queda do Muro de Berlim, a gente tem o fim da União Soviética. E aí, pensando um pouco mais aqui recente, né, a gente tem a Rússia e a Ucrânia que estão em guerra. No dia 23 de fevereiro de 2022, o presidente russo Putin ele iniciou a invasão da Ucrânia sob o pretexto de desnazificar. Por que desnazificar? Porque, gente, a Ucrânia ela tem muitos grupos neonazistas, né? Grupos que se baseiam em realmente uma segregação racial, na ideia de, né, uma teoria racista, de que existe uma raça humana que é superior à outra. Isso é um fato. De fato, a Ucrânia ela é cheia de neonazista, mas o Putin ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com as questões econômicas dele. Mas ele vai assumir isso para o mundo inteiro? Claro que não. Então ele diz o quê? Olha, eu vou tirar neonazista da Ucrânia. Basicamente é isso, né? E aí ele também afirmou que haveria consequências nunca antes vistas caso houvesse uma interferência externa, né? Então é por isso que a galera está o tempo todo querendo negociar, mas está bem difícil. Segundo a segunda potência militar do mundo, gente, que é, né, justamente a Rússia, contra um país muito menor, a Rússia ela está massacrando qualquer capacidade defensiva da Ucrânia, né? Aqui nessa imagem, essa imagem aqui, ela já tem um tempinho que eu coloquei, que eu peguei na internet, mas ela ainda é do início da guerra ali, de abril mais ou menos. E aí vocês estão vendo, né? O que está de vermelho é o controle militar russo, mas já aumentou consideravelmente e o avanço russo ali, que é o que está listrado de vermelho, está caminhando cada vez mais, né? A gente hoje, em setembro, a Rússia ela já entrou no Kiev. Bom, então eu trouxe aqui alguns dados gerais dessa guerra, né? As mortes, a gente já passa de quase 30 mil pessoas mortas. Ferimentos não fatais, né? Já tem quase 53 mil pessoas feridas. Mais de 14 milhões de pessoas que perderam as suas casas.
mais de quase 3.000 edifícios, estruturas arquitetônicas destruídas. E olha, danos à propriedade em dólar foi medido, já teve uma média de 750 bilhões de dólares. A gente não tem nem noção, né, gente? 750 bilhões de prejuízo dentro da Ucrânia. E aí na tela vocês estão vendo uma mulher ferida após confrontos na Ucrânia. Né, a gente tem muita fotografia, porque tem o jornalismo de guerra, né, que está lá fazendo toda a cobertura. Bom, então agora, né, a gente fechou aqui. Na próxima aula eu quero falar do Gorbachev, ainda tenho que falar do Lenin e depois eu vou falar do Gorbachev, tá bom? Então agora eu quero que a gente responda aqui essa questão, quero saber se vocês estão entendendo. Então vou deixar aí na tela 3 minutos para você ler e colocar aqui no nosso bate-papo qual alternativa você julga correta. Então, Nil, 3 minutos, por favor. Oi, pessoal, estamos aqui de volta. Então, bora aqui, né, responder a nossa atividade. Cadê vocês? Vamos aqui ler. Olha só.
Primeira questão: entre os anos de 1904 e 1905, uma série de derrotas militares do Império Russo em guerra contra o Japão abalou a já fragilizada base do governo czarista de Nicolau II, né? Essas derrotas pioraram ainda mais as condições de vida da maioria da população pobre e miserável. Então, no dia 22 de janeiro de 1905, trabalhadores russos organizaram uma manifestação pacífica para reivindicar melhores salários e redução da jornada de trabalho. O czar ordenou que os guardas imperiais reprimissem os manifestantes, matando centenas de homens, de mulheres e de crianças. Esse episódio ficou conhecido fácil, né, gente? O Domingo Sangrento, que foi lá em 1905, em que o povo, já cansado com toda aquela desigualdade social, uma miserabilidade e também sem geração de emprego, sem geração de renda, fizeram uma manifestação pacífica. É muito importante frisar isso. Foi uma manifestação pacífica até o palácio onde estava o Nicolau II, só que mesmo assim ele não quis negociar, né? Foi pelo contrário, ele mandou os soldados de fato atear fogo no povo. Por isso que ficou conhecido como Domingo Sangrento e foi um marco aí dessa revolução que também chocou o mundo inteiro. Então, aqui a primeira questão, alternativa correta, letra A. Vamos aqui para a nossa segunda questão, e eu também vou deixar aí na tela 3 minutos, Nil, por favor, para que o pessoal possa responder. Obrigada.
Ok, pessoal, então vamos aqui responder a nossa segunda questão. Então, analise o trecho a seguir. A Revolução Russa de 1917 representou para milhões de pessoas o começo de uma nova era histórica. Dessa revolução nasceu a União Soviética, que se tornou uma das maiores potências do século XX, rivalizando com os Estados Unidos. Olha aí, justamente o que a gente analisou, né? Da Guerra Civil, da Guerra Fria, do surgimento da União Soviética. Então, após a Guerra Civil, a situação da Rússia não poderia ficar pior. E a crise generalizada fez com que o Lenin adotasse a nova política econômica, que tinha o objetivo de reconstruir a economia. Então, dentre as medidas adotadas por Lenin, é correto afirmar que a NEP, letra A, estatizou todas as empresas e a agricultura foi coletivizada. A economia, as empresas, elas foram estatizadas durante a Guerra Civil, de 1918 até 21. Agora, a nova política econômica, ela já é de 1921 até 1928, tá certo? Então, com certeza que a letra A ela é falsa. Letra B, autorizou a presença de um setor privado que atuaria no comércio varejista. Letra C, priorizou a indústria pesada, sendo o caminho mais rápido para tornar... Não. Indústria pesada, gente, não tem como, né? A Rússia aqui no início do século XX, sendo o caminho mais rápido para tornar a União Soviética uma potência, falso. Letra D, construiu os gulags, que era um sistema de campos de trabalho com proposta inicial de educar a burguesia pela pedagogia do trabalho. Falso também, né? A galera nem fazia acordo aqui com burguesia. Né, faziam acordos assim, né, com políticas capitalistas, mas eles eram contrários. Então, letra B autorizou a presença do setor privado, né? Por isso é uma nova política econômica, porque aceitou capital estrangeiro capitalista. Então, a alternativa verdadeira, letra B. Bora responder aqui a nossa terceira questão. A subida de Stalin ao poder notabilizou o começo de uma proposta política econômica fundamentada na desistência da nova política lá do Lenin e implantou os planos quinquenais. Eu vou responder essa questão com vocês, mas na próxima aula é que a gente vai analisar mesmo o Stalin. Esse plano foi organizado por um setor responsável por estabelecer esses planos soviéticos, que possuíam a missão de planejamento econômico com o objetivo de converter a União Soviética em uma nação socialista atual e industrializada. Sobre as medidas de implantação dos planos quinquenais na Rússia, analise as afirmativas a seguir. Eu vou fazer assim, gente, eu não vou responder essa questão agora, porque a gente nem viu o Stalin, né? Eu vou deixar para a gente responder mesmo ela na nossa próxima aula, tá certo? Acho que é melhor. Então, vamos ver aqui a nossa quarta questão. Depois da tomada do poder na Rússia pelos bolcheviques, que era a maioria do Partido Socialista, foi organizado um movimento contra-revolucionário que lutou contra a Revolução durante a Guerra Civil Russa. Uma das principais forças eram os brancos, que representavam majoritariamente. Quem eram os brancos? Eram os mencheviques, né? Vocês estão lembrados. Então, quem eram os brancos? Eles representavam quem, gente? Camponeses contrários à reforma agrária? Era isso? Primeiro que não faz nem sentido, né? Porque camponês não é contra a reforma agrária. Uma das grandes medidas, os desejos dos camponeses é fazer a reforma agrária porque é a forma que as pessoas têm de ter acesso à terra. Inclusive, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, ela chama a atenção à questão da terra, de dizer, olha, a América Latina, onde o Brasil está inserido, é preciso ter uma reforma agrária, né? Porque a gente tem uma péssima distribuição de terra
desde a colonização, que a gente foi colonizado por Portugal e que teve as capitanias hereditárias, em que basicamente dividia o país inteiro para quem era nobre português. Então, gente, letra A falsa. Forças eram os brancos, representavam quem? Os anarquistas que desejavam defender os sovietes na Rússia. Quem eram os sovietes? Eram na verdade, eram os operários, né? Os operários russos, urbanos. Letra C, mencheviques, que desejavam recuperar o poder. Letra D, eram saudosos da monarquia czarista que buscavam colocar Romanov novamente no poder. E aí, qual alternativa vocês acham que está correta? Coloca aqui para mim no nosso bate-papo para que a gente possa saber. Olha, gente, a ideia que os brancos, né, a Guerra Civil, ela foi de 1918 até 1921. E o desejo, né, foi justamente no poder em que a maioria, liderada pelo Lênin, do partido é que estava no poder, né, e era representado pelos vermelhos. E os brancos era a galera, não é nem menchevique, né? Toda vez quando a gente pensa nos brancos, a gente acha que é a galera menchevique que quer voltar para o poder. Mas, na verdade, eles queriam a monarquia. Os mencheviques, que era a minoria, eles não queriam monarquia. Eles queriam era participar, eles queriam era chegar ao poder. Era para ser um socialismo, mas com mais medidas capitalistas. Os brancos não, era uma galera que queria de fato monarquia. Então, alternativa verdadeira, letra D. Beleza? Bom, então nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Próxima aula eu quero falar um pouquinho mais do Mikhail Gorbachev, das suas medidas, de que forma que ele foi visto na Rússia, né, e de que forma que ele acabou conhecido no mundo, até porque ele morreu, né, tem uma semana, tem poucos dias atrás, ele morreu no dia 30 de agosto, então é muito importante que a gente conheça um pouco mais sobre ele e o trabalho que ele desenvolveu na Rússia, tá certo? Então, a gente encerra por aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender, né? Eu sou a professora Kelly Campelo, a Andressa, nossa intérprete de Libras. Desejo a vocês uma ótima noite, um ótimo final de semana e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Beijos e até mais.